O ingrediente mais perigoso do mundo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a acrilamida, um dos componentes mais perigosos e que mais causam dano e que você pode estar consumindo sem saber. Porque esse ingrediente, esse componente, não está na lista de ingredientes dos alimentos, mas é formado durante o processamento e o aquecimento de algumas das coisas que você consome no seu dia a dia. A acrilamida é um carcinógeno classe A, ou seja, é considerado uma substância muito capaz de causar câncer. Além disso, é uma neurotoxina e está ligado a diversos problemas de saúde. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar o que é a acrilamida, como ela é formada, em quais alimentos ela está presente, como evitá-la e, o mais importante, como neutralizar os efeitos dela. Por isso, fique comigo que você não vai se arrepender. Me conte aí no chat, me conte nos comentários de que parte do mundo você me assiste e também me fala, comenta comigo, se você já ouviu falar da acrilamida. Interage comigo, que eu gosto muito de poder te conhecer melhor aqui. Lembrando, pessoal, que hoje é meu aniversário. Pois é, 15 de janeiro, hoje é meu aniversário. Estou completando 32 anos de idade. Então, quem quiser deixar aí um parabéns para mim, eu aceito também, ok? E estamos trabalhando mesmo no aniversário, normal. O que é acrilamida? É um subproduto químico que se forma quando um açúcar refinado, como a glicose ou a frutose, se combinam com uma proteína e são expostos a altas temperaturas. Essa reação gera o que a gente chama de reação de Maillard e ocorre em alimentos processados ou fritos. E por que a acrilamida é tão perigosa? Como eu falei, ela é classificada como um carcinógeno pela Agência Americana de Proteção Ambiental. E quais são os efeitos tóxicos? Danos ao sistema nervoso, aumento do risco de câncer, alteração dos órgãos reprodutivos, pode reduzir a fertilidade e é uma neurotoxina que também afeta o cérebro. E onde a acrilamida vai ser encontrada? Pessoal, 40% dos alimentos industrializados contém acrilamida. Esse é um dos motivos pelos quais nós sempre falamos sobre o prejuízo, sobre o risco relacionado ao consumo desses alimentos. Então, batata frita, né, que o pessoal compra batatinha frita em saco, biscoitos, bolachas, biscoito creme cracker, cereal matinal, café torrado, alguns tipos de pães, doces, bolos assados, todos esses alimentos contêm acrilamida. E como que a gente vai evitar que essa substância se forme? Primeiro, reduzir a temperatura ao cozinhar, evitar aquecer alimentos acima de 120 graus. E os métodos de cozimento lento são a melhor opção. Outro ponto muito importante: evitar açúcares refinados. Então, prefira açúcares naturais, como mel ou até mesmo melado de cana, que são deliciosos, saborosos e muito mais saudáveis do que o açúcar refinado. Terceiro ponto: reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Fique longe deles. Nós sempre falamos aqui, fazemos vídeos de Nutella, Doritos, Fandangos, Cheetos, torcida, fofura, pipoca de micro-ondas. Evite esses alimentos, ok? Porque, além de acrilamida, eles também vão ter outras substâncias prejudiciais para o seu organismo. E a quarta dica, que é muito importante e que eu vejo muita gente vacilando. E culpa, esse vacilo é culpa de muito especialista aqui da rede que fica passando informação errada para você. Tem muito especialista aqui na rede que fala para você comer óleo de soja, para você comer óleo de milho, para você cozinhar com óleo de canola. E esse é o maior erro que você pode cometer. Então, na hora que você for cozinhar, você tem que escolher uma gordura estável. E as gorduras estáveis,
Elas são gorduras saturadas. E aí você vai me dizer, ah, mas doutor, todo mundo fala que gordura saturada é muito ruim, que gordura saturada vai aumentar o meu risco de infarto, de derrame, de alguma doença cardiovascular. Mentira! Isto é mentira. Quem pensa dessa forma está pensando 20 anos atrás. Nós estamos em 2025. Não tem mais cabimento alguém falar em pleno 2025, depois de vários estudos mostrando o contrário, que a gordura saturada é uma vilã, quando o nosso assunto é doença cardiovascular. Então, para cozinhar, e quando a gente cozinha, a gente bota só um pouquinho, né? A gente vai preferir as gorduras saturadas. O que a gente vai escolher para cozinhar? Vamos lá, talvez vou colocar aqui em ordem, né? Não vou colocar em ordem, não. Vou colocar na ordem que eu mais uso para cozinhar, ok? Vamos lá. Isso aqui, para cozinhar, é o melhor que tem, tá bom? Não tenho nada com essa marca aqui, não ganho nada dessa marca para falar. Eu comprei esse produto aqui, eu não ganhei esse produto, tá? Adoraria ganhar, porque eu comprei 3 dessa aqui, dei um para minha mãe, um para minha namorada e o outro ficou comigo, que é a gordura bovina, o tallow, o sebo bovino, pessoal, a gordura da vaca, do boi. Essa é a melhor gordura para cozinhar. Até 1990, as batatinhas fritas do McDonald's eram fritas na gordura bovina, o que era uma opção muito mais saudável do que é hoje, que é com um óleo composto de milho, soja e canola. Então, a gordura bovina é a melhor gordura para utilizar. Pessoal, para você fritar um ovo, para você fazer um refogado, você não usa muito óleo ou muita gordura, só um pouquinho. E a gordura bovina é a melhor opção, tá bom? Então, essa aqui é uma opção. Outra opção que nós temos, o óleo de coco, ok? Óleo de coco, uma opção muito melhor do que o óleo de soja, que o óleo de canola, que o óleo de milho, que o óleo de girassol, que o óleo de algodão para cozinhar, tá? Além disso, o que mais temos? Manteiga, ok? A manteiga também é uma boa opção. E por último, uma opção que também é interessante é a banha de porco. Agora, vamos prestar atenção, porque às vezes a banha de porco vai ter o sinalzinho do transgênico e vai avisar lá que o porco foi alimentado com ração transgênica. E aí, isso vai tornar esse alimento não tão ideal assim, tá? O mais ideal, o melhor é, sem dúvida, a gordura bovina, ok? Existe até receita aqui na internet do pessoal fazendo a gordura bovina em casa, tá? Se vocês buscarem aí, vocês vão encontrar. Eu vi no Instagram esses dias. A pessoa corta a gordura do boi, pica assim bem um pouquinho, coloca para cozinhar na água, faz um processamento lá que eu não me lembro de cabeça agora e depois guarda para consumir, tá? Mas se você buscar aí na internet, você vai encontrar. Então, essas são as dicas de como evitar a acrilamida. E antes de continuar o vídeo, quero deixar um convite para vocês lerem o meu livro, O Código da Longevidade. Essa dica de evitar os óleos vegetais, né, óleo de soja, de milho, de girassol, de canola, de algodão, tá aqui, ó. É um dos hábitos, desses 101 hábitos para você ter uma vida mais longa, com mais saúde, com mais energia, com mais disposição. Esses hábitos aqui, eles são capazes de prevenir doenças como infarto, derrame e câncer, são capazes de tratar doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto e também reverter diversas doenças. É a chance que você tem para, quem sabe, parar de tomar os remédios, reduzir as doses dos seus remédios e a sua oportunidade de finalmente cuidar da sua saúde e não da sua doença. A versão física está muito legal, tá? Tá disponível já para vocês no link da descrição ou no link fixado nos comentários. Para o pessoal do Instagram, o link está na bio, ok? O livro custa R$ 79,90, já com frete incluso, e hoje, no meu aniversário, eu vou dar um presente para vocês. Quem comprar a versão física vai levar a versão digital
de graça, ok? Para já ir lendo, para já ir se adiantando, para quando chegar a física, não só complementar a leitura. A versão digital, com desconto aqui para o YouTube, custa R$ 39,90 e eu estou te dando de graça hoje, caso você compre a versão física. Então clica aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Como neutralizar os efeitos da acrilamida? Primeiro, adicionar alimentos protetores. Os vegetais crucíferos, como a rúcula, o brócolis, a couve, anulam, de certa forma, neutralizam os efeitos da acrilamida. Da mesma forma que os alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, o limão, a laranja, o repolho. Outro alimento, chá verde, é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres e também neutralizam os efeitos da acrilamida. Da mesma forma que a espirulina e brotos de diversas leguminosas e folhas. Além disso, o café que você toma, ele também pode ter acrilamida, porque o café torrado, extra forte, ele é exposto a altas temperaturas. E uma outra informação aqui que eu sei que muita gente não sabe, aquele café preto, extra forte, ele tem pedra, ele tem pau, ele tem galho e ele tem café. Ele é uma mistura e torra tudo e você toma, ok? Então cuidado também com o seu café. E doutor João, por que que os óleos vegetais derivados de sementes são tão prejudiciais assim? Porque eu vejo na embalagem, diz lá que o óleo de canola é rico em ômega 6, que o óleo de soja é bom para o coração. Pessoal, tanto o óleo de soja, quanto o óleo de canola, quanto o óleo de milho, eles aumentam a produção de acrilamida porque são instáveis quando são aquecidos. Além disso, esses óleos eles passam por um processo muito brusco para que sejam retirados e chegarem até a gôndola do mercado. Então, a semente ela é exposta a solventes químicos, como o hexano, o óleo é exposto a altíssimas temperaturas, ele recebe a adição de desodorizantes para tirar o cheiro, porque o cheiro desse óleo é ruim, porque é um óleo rançoso, ele recebe substâncias para melhorar a cor daquele óleo, então é um ingrediente de baixíssima qualidade. Atualmente, eu tenho uma grande dificuldade de comer em restaurante, de comer fora de casa, porque eu sei que o óleo utilizado nesses locais é óleo de soja, ou óleo de canola, ou óleo de milho, tá? Então, não consuma esses alimentos, como eu falei, gorduras saturadas para cozinhar são muito superiores. Manteiga, óleo de coco, sebo bovino, banha suína, ok? Como a gente vai identificar fontes escondidas de acrilamida? Você vai buscar por ingredientes como amido modificado ou glicose, porque a acrilamida ela não é um ingrediente adicionado, mas sim um subproduto do processamento. Em jovens e crianças, que infelizmente, por culpa dos pais, principalmente, tá? A culpa é dos pais. E também da indústria e também dos médicos. As crianças elas já iniciam a vida consumindo ultraprocessados, né? Então, qual é o primeiro alimento da vida da criança? Eu falo muito disso. Fórmula infantil. E aí vai ter muita gente triste comigo. Ah, doutor, você está me culpando. E as mães que não podem amamentar? Pessoal, se as mães que não pudessem amamentar fossem a maioria, aí alguém poderia até me criticar. Mas a maioria não são as mães que não querem amamentar. São as mães que não, aliás, que não podem amamentar. Essa não é a maioria. A maioria são as mães que não querem amamentar. As mães que não têm como prioridade amamentar. E aí vai dar para o filho fórmula. Ok, vai ter lá na fórmula óleo de milho, vai ter lá na fórmula óleo de canola. Então, a criança, desde o início da vida, desde o hospital, porque o hospital também dá a fórmula para a criança, ela já vai ser bombardeada com alimentos ultraprocessados, com alimentos prejudiciais para a saúde dela.
E eu vou continuar falando, eu vou continuar batendo na fórmula até mudarem a composição dela. Eu vou continuar batendo. Ah, mas doutora, eu estou me sentindo culpada. Você só está dizendo, não está dando uma alternativa. Eu não vou mudar a fórmula, eu não tenho uma fábrica de fórmula infantil. Agora, você que é mãe, você tem que falar com o pessoal da Nestlé, com o pessoal da Danone, com quem faz a fórmula e exigir ingredientes de mais qualidade. A fórmula para intolerante à lactose é pior ainda, porque muitas têm como ingrediente principal o xarope de glicose. Isso é um absurdo. Um absurdo. Absurdo, pessoal. Uma criança começar a vida se alimentando de xarope de glicose, óleo de milho e óleo de canola. Não existe isso. Não existe. Ok? E eu vou continuar batendo na fórmula. E se você é mãe e se sente mal com o que eu estou falando, é porque você está se sentindo culpada. Porque você colocou como prioridade outra coisa. Porque você não se esforçou ao máximo para dar ao seu filho o que ele mais precisa, que é o leite materno. Ok? E pode ficar tristinha, pode ficar revoltada, que eu não me importo e eu vou continuar falando. Ok? Então, a dieta dos jovens, das crianças, dos adolescentes, ela é repleta de ultraprocessados. Então, metade das calorias que esse grupo consome vem de alimentos como snacks, cereais, biscoitos, cookies. E eu fui uma criança que comia muito ultraprocessado, porque minha mãe, desesperada, que eu não comia bem, ela me levava no McDonald's, porque ela sabia que eu gostava, ela me levava lá, porque ela sabia que lá eu ia comer. E isso gerou prejuízos para a minha vida, sim, com certeza. Prejuízos que hoje eu não sinto, mas que talvez eles vão se desencadear lá para frente, tá? Então, as crianças, os bebês, começando, tomando a fórmula, passando para as crianças e depois os adolescentes, eles já, desde a idade mais tenra, mais jovem, são bombardeados com alimentos ultraprocessados e isso vai aumentar o risco de câncer, o risco de doenças crônicas desde que a criança nasce. E se você parar para pensar, isso tudo alimenta o sistema de saúde, né? Retroalimenta a Big Food com a Big Pharma. E aí tem muito, esse papo de indústria. Pessoal, quem nega a influência dessas indústrias, dessas empresas, é ignorante ou é ingênuo. Uma das duas coisas. Então, a Big Food contribui para o surgimento da doença. E aí a Big Pharma, boazinha, vai surgir com a solução do problema, que nunca é uma solução definitiva. Tá? Então, se a gente parar para pensar, a solução para a hipertensão, para o diabetes, para o colesterol alto, qual é? Tomar remédio para o resto da vida. Qual é a solução para a depressão? Segundo os médicos, tomar remédio para o resto da vida. Ok? Então fique muito atento para você não ser feito de trouxa. Ponto importante aqui, o que é a reação de Maillard? É o processo químico onde um aminoácido chamado asparagina reage com açúcares refinados sob altas temperaturas, gerando a acrilamida, tá bom? E isso também gera um outro subproduto ainda mais tóxico chamado glicinamida, que está muito ligado ao câncer. Pessoal, ultraprocessados, evite, tá bom? Atualmente, mais da metade das suas calorias vem de alimentos ultraprocessados. E isso explica por quê a primeira causa de morte do mundo são as doenças cardiovasculares e a segunda causa de morte do mundo é o câncer, tá? 100, 150 anos atrás não tinha câncer e não tinha doença cardiovascular. Hoje as pessoas só morrem disso, tá bom? Agora que você sabe o que é a acrilamida, que você sabe como ela é formada, como evitar os seus efeitos tóxicos, proteja a sua saúde. Faça escolhas mais naturais, evite ultraprocessados, foque em alimentos integrais. Eu vou dar aqui, olha, o que eu como, pessoal? Eu como carne, tá? Eu como frutas, então tenho aqui manga, tenho aqui abacate, tenho aqui tomate orgânico, tenho mamão, tenho beterraba, tenho cebola, tenho banana, tenho aqui também alho, tenho limão. Pessoal, essa é a alimentação, ok?
Ah, doutor, agrotóxicos. Existem alguns vegetais e frutas que têm menos agrotóxicos. Vou citar alguns aqui, mesmo que não sejam orgânicos, né? Que o pessoal lá dos Estados Unidos chama do Clean 15, né? Dos 15 mais limpos. Vou citar alguns exemplos aqui. Abacate é um exemplo, manga é um exemplo, mamão, cebola, banana são alimentos que tradicionalmente não exigem muitos pesticidas e defensivos agrícolas no seu cultivo, ok? Diferente, por exemplo, do morango, da cereja, que exigem mais pesticidas e por isso têm maior chance de estarem contaminados, ok? Pessoal, leia o meu livro, Código da Longevidade. Como eu falei, o aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você, tá? E eu quero que você leve a versão física, eu quero que você tenha nas suas mãos a versão física para você ler, para você fazer anotações, para você escrever alguma coisa e para você lembrar também, de você deixar ao lado da sua cama e você lembrar que os hábitos contidos nesse livro aqui vão salvar a sua vida, vão melhorar muito a sua vida, ok? Então, pessoal, clica aí no link da descrição, compre a versão física que hoje você vai ganhar também a versão digital, ok? Quem comprar a versão física leva a versão digital, beleza? É isso. Clica no link da descrição, clica no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade na versão física, na versão digital, na versão que você quiser. Lembrando também, quem quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição ou está na bio para o pessoal do Instagram. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Quando você curte esse vídeo e compartilha, você vai ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a hospitais, que não têm acesso a planos de saúde e que só têm acesso à informação de profissionais via internet. E o que tem de profissional falando M por aí não é brincadeira, ok? Então é uma luta espiritual isso aqui, do bem contra o mal, de pessoas falando a verdade, de pessoas falando para o seu bem e de pessoas mal intencionadas falando o contrário, tentando desbancar quem quer o seu bem. Então não vamos deixar isso acontecer. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente, interaja de alguma forma para o algoritmo entender que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. E dá uma nota para mim também. No dia do meu aniversário, de 32 anos, qual é a nota que você dá para esse vídeo aqui? Onde falamos sobre a acrilamida, um ingrediente extremamente perigoso e que pode te matar. Dá para mim essa nota aí? Deixa essa nota para mim. Pessoal do Instagram, eu vou me despedir de vocês e eu continuo com a galera do YouTube. Não se esqueça, se você não está inscrito no meu canal, lá do YouTube, basta você buscar por Doutor, escrito por extenso, João, que você vai me encontrar, tá bom? Não deixe também de me seguir no YouTube. Pessoal do Instagram, até a próxima. E a galera do YouTube também, que quiser me seguir no Instagram, é @drjoaomigovski, tá bom? Batemos ontem 100 mil inscritos, 100 mil seguidores no Instagram. Vamos ver quem tá com a gente hoje aqui. Vamos ver. Sandra Barbosa, Kátia Felu de Angola, R. Silva de Madrid. Abraço para Graça de Mesquita, Tina Martins, Domingas Craveiro. Todo mundo mandando parabéns aqui, maravilha. Abraço para José Simbini, Leal Arte, Mônica Sueli, Ricardo Garofalo, Ivane Mangia, Maria Marilene, Wanda Oliveira, Pode Tudo TV da Angola. Abraço para Teomilza Andrade, Jean Carlos de Jesus, Manuel Dias, Tânia Maria Vernil, Alcione da Silva, Sandra Galvão, Andréa Camargo. Abraço para Maria Irismar Rodrigues de Souza, Jussara Quirino, Neila Pereira, Leal Arte, Ledi Silva, Neuza Nobili. Tô lendo as mensagens, hein, pessoal? Um abraço também para a Sônia, para o canal da Mimi Gatinha, Marta Solar, Palito, a Edna de Figueiras.
Abraço para a minha querida Sueli Jorge, Eliette Rolim, para o meu amigo Albert Duque, para o querido Igor Templário, nosso apoiador do canal. Aqui, o amigo Igor Templário. Deixar aí um agradecimento especial ao querido Igor Templário por ser membro importantíssimo aqui do canal Doutor João. Ele contribui para esse conteúdo chegar a você todos os dias. Então, pessoas como o querido Igor Templário garantem a sua saúde. Então, vou deixar aqui, ó, uma salva de palmas aí para o querido Igor Templário por ser um membro apoiador do canal Doutor João. E eu queria que mais pessoas fossem também. Quanto mais pessoas forem apoiadoras do canal, maior a qualidade do conteúdo, melhor a qualidade do conteúdo, maior a nossa frequência de postagens e mais vidas serão salvas. Então, Igor Templário, muito obrigado aí, meu amigo, pela sua ajuda e pela sua contribuição. É uma honra ter você aqui com a gente. Abraço para Ana Clara Vieira de Vasconcelos, Marli Gonçalves, Boquinha de Rã, Cleusa Caldeira, Maria Lúcia Alves, Solange Carvalho, Ledi Silva perguntando da banha de porco é saudável. Eu falei aí sobre a banha de porco, Ledi. Depois que o vídeo acabar, você volta e revê, tá bom? Que eu falei detalhadamente sobre a banha de porco. Abraço para o Paulo Brasil, Dalvaci Pinheiro, Terezinha Jesus, Maria Trevisan, Nádia Coimbra, Moisés Andrade, Erenilza Barros, perguntando do azeite. O azeite é muito melhor do que o óleo de soja. Azeite de oliva é muito melhor do que o óleo de soja, do que o óleo de milho. Infinitamente melhor. Agora, muitas vezes, aqui no Brasil, o azeite é adulterado, ok? Então tem que tomar cuidado. Vamos lá! Moisés falando aqui. Ei, pessoal, somos 145 assistindo a live. E, no entanto, temos apenas 65 likes, incluindo o meu. Vamos dar o like para reforçar esse canal. Moisés, obrigado aí pela ajuda, hein, meu amigo? É isso aí. Tá entrando no clima. Abraço para Maria das Luzes Moraes. Neila Pereira. O que fazer para esteatose hepática, Neila? Lê o meu livro, ok? Leia o livro. Siga o que está escrito no livro. Se você ler o livro, seguir o que está no livro por 45 dias e a sua gordura no fígado não reduzir, eu rasgo o meu diploma, ok? Eu deixo de ser médico. Ou se você acompanhar nossos vídeos aqui, onde falamos sobre esteatose hepática, sobre gordura no fígado, fizer exatamente o que estamos orientando e não melhorar, eu também rasgo o meu diploma. Então, leia o livro, assista os nossos vídeos e principalmente coloque em prática as orientações que essa gordura no fígado vai desaparecer. Abraço para Cadeirante FPV, Adjalce Rodrigues da Silva, Marinalva Sofia, Ana Lúcia Costa Pereira, Benedito Marcos perguntando óleo, já falei, José Carlos da Silva Ribeiro, a margarina Presidente não derrete na frigideira. Então, não é para usar margarina. Para começo de conversa, é para usar manteiga. Tá escrito aí, manteiga. E não precisa ser da Presidente, não. É porque, curiosamente, essa que eu tenho aqui em casa. Pode ser qualquer manteiga. Ok? Desde que os ingredientes sejam bons. Vou até ver o ingrediente dessa aqui. Cadê o ingrediente? Dessa. Vamos ver se tá ruim ou se tá bom. Ingredientes, cadê? Por lactase, começa a exportação de laticínios. Ué, não tem os ingredientes? Não tô achando aqui os ingredientes. Ah, agora eu achei. Creme de leite e fermento lácteo. Tranquilo. Ok? Excelentes ingredientes. Vai derreter na frigideira sim. Margarina, não sei, não uso margarina, tá? Abraço para Lourdes Albuquerque, Maria de Lourdes, dizendo que eu uso banha de porco feita em casa. Compro toucinho e faço em casa. Não uso margarina sem manteiga. Feliz aniversário. Muito bem, Maria. Tirou 10 aqui. Abraço para Thelma Andrade Borges, Carlos Alberto, José Januário da Silva de Piauí, Maria Costa, José Carlos da Silva Ribeiro, falando que os problemas são as faculdades. José Carlos, o problema é a faculdade, é a indústria, é o governo, é a incapacidade das pessoas questionarem o sistema, o medo das pessoas se exporem. Esse é o problema, tá? Mas graças a Deus, Deus me abençoou com esse dom aí, de não ter medo.
e seguimos nele. Abraço para meu amigo Felipe Alves da Silva, Ivonete Aquino, Jesuína Maria de Castro. Um abraço também para Lopes, perguntando aqui, os lanches da Subway são saudáveis com salada e pão integral com gergelim? Lopes, o problema é que aquela carne do Subway não é carne. Não é carne, ok? E aí você vai encher daquele molho e não vai ser bom também, tá? Eu adoro Subway, adoro McDonald's, adoro Burger King, adoro Outback, eu adoro todo o fast food que você imaginar aí. Fala um, eu adoro, eu amo isso. Frango frito, KFC, adoro, mas eu não como, tá? Me dá até água na boca, mas eu não como. Opção minha, porque eu acho que não vai ser bom para minha saúde. Aliás, eu acho não, porque eu sei que não vai ser bom para minha saúde. Abraço para o Mátio Vírus. Eliane Pereira de Mariana. Quem mais está com a gente aqui? O Vinícius dos Santos Martins. Marcília Santana. Carlos Silva, Ana Lúcia Costa Pereira, Thelma Andrade Borges de Vilhena, Esther Oliveira, Edneia Batista, Andréia Camargo, Vanusa de Araújo, Rosângela da Silva Ferreira, Carlos Alexandre, Edneide Gomes da Silva, Rosimar Bezerra, Andréia Camargo, José Carlos Singulani, Edneia Batista Paiva. Um abraço para Cris Silva, Heriberto Teixeira, Cida Bárbara, Carlos Alexandre de Maceió. E a Albert está falando aqui, importante, doutor, a maior parte dos agroquímicos se acumulam nas cascas das frutas. Então, se você puder eliminá-los antes de comer a fruta, é melhor e assim você não consome aqueles. Isso é interessante. O problema é que muitas vezes também fica na casca boa parte dos ingredientes. Por isso que, se você lavar a sua fruta numa solução de água com bicarbonato de sódio, grande parte dos pesticidas vão ser excluídas, tá bom? Então essa é uma boa estratégia para você reduzir a sua exposição aos defensivos agrícolas. Abraço para Esther Oliveira, Solange Carvalho, Simone Cristina, Maria José Leonor Cachinaua, Carlos Silva, Lorival Lunques, Rosimar Bezerra, Helenilza Domingas Bonfim, Lucicante. Abraço também para o Alexandre o Grande. Valeu, Alexandre. Carlos Silva, Márcia Maria, Maria Conceição Silva, Janete Veiga, Teomils Andrade Guimarães Souza, Francinete Vieira de Sá. Bom, pessoal, e para Solange Carvalho que eu já mandei também. Pessoal, é isso, hein? 33 minutos de live já. Falei tudo que eu tinha para falar sobre o pior ingrediente do mundo, o ingrediente mais perigoso do mundo. Leia o meu livro. Leia o Código da Longevidade. Clique no link da descrição. Clique no link fixado nos comentários. Adquira o livro. Leia, coloque em prática e depois me agradece que a sua vida vai melhorar. Mas não só me agradece, não. Agradeça-se também. Porque você vai estar fazendo um investimento muito pequeno, mas que vai ter um retorno imensurável e incalculável na sua vida, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, pessoal, não pense duas vezes. Clica aí, primeiro link da descrição, ou o link fixado nos comentários, e adquira o seu Código da Longevidade, seja na versão física, seja na versão digital. O importante é você ler e colocar em prática, ok? É isso. Continua comigo. Continua comigo. Olha o que eu falo aqui, ó. Olha o que o Alexandre Grande está falando. Após 30 dias de recomendações do livro, zerei a esteatose hepática, que era moderada. Márcia Maria falando, o livro é uma bênção. Pessoal, é isso, tá? Leia o livro. Eu escrevi com muito carinho, com muita dedicação. São centenas de estudos científicos que eu li para poder utilizar como base, como referência, para chegar em 101 hábitos que vão transformar a sua vida para melhor. Então, leia o livro, ok? É isso, hein, pessoal? Abraço aí para o José Christian Rosa. Tô indo lá, curtir meu aniversário, né? Abraço aí para Cida Bárbara também. Como comprá-lo, Cida? Link na descrição. Link também nos comentários fixados, ok? É isso, pessoal. Vou me despedir de vocês, tá? Mas não é um tchau, é um até logo, porque eu separei outras 2 lives para você continuar aprendendo mais sobre a sua saúde. Quer ver?
Nesse link aqui, eu te falo sobre os riscos e benefícios da Air Fryer. E nesse vídeo aqui, eu falo sobre o ingrediente que está intoxicando o seu organismo. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho a gente se encontra nessa live aqui e nessa live aqui. Até já!